Olá, você que está estudando para o concurso do PCDF. Aqui é o professor Fabrício Jacó do CDF Concursos e nesse artigo vamos estudar a prova que houve no concurso anterior. É verdade que a prova dessa vez é discursiva e no anterior foi uma prova fechada, mas é importante a gente ver o pensamento da banca, o que eles enfocam e naturalmente a gente vai estudar já vendo num contexto mais atual, não simplesmente vendo no contexto da época, entendendo os desdobramentos do tema, enfim. Vamos aqui na programação de hoje. A gente vai ver a prova de 2013. Primeiro vamos estudar o texto de referência que foi dado e depois vamos para a resolução das questões. Coisa bem simples. Primeiro, vou pedir a paciência de vocês, que eu tenho que ler o texto, a gente vai ler junto. É um texto um pouquinho grande, então vamos lá. Com a escalada de violência que acontece nos últimos dias, especialmente no Rio de Janeiro, com saques e depredações de patrimônios públicos e privados, ficou claro que as grandes manifestações de massa não representaram somente um terremoto na política nacional, mas estão impondo novos desafios para o Estado democrático de direito. Os policiais do Policy Executive Research Forum, com sede em Washington, enumeraram alguns pontos fundamentais para lidar com manifestações de massa em contexto democrático de comunicação globalizada e instantânea, fruto da experiência adquirida pela polícia dos países desenvolvidos pós-Seattle 99. Planejamento, coordenação contra as agências de segurança e logística das forças policiais ou do evento. Merval Pereira, Repressão na Democracia, o texto aqui de setembro de 2013. Então, a gente vai começar estudando as manifestações de 2013, porque, como eu enfatizei aqui, esse texto é de setembro e as manifestações brasileiras foram em junho de 2013. Embora seja um tema de 2013, muita coisa mudou depois disso, não só no Brasil, como no mundo. Então, a gente vai rever esse tema de forma atualizada, porque pode ser que cai alguma coisa relacionada a isso mesmo que indiretamente. Vamos aqui na apresentação. Começou com o aumento do preço do metrô, aqui só para recordar, que era o movimento passe livre. Quando teve o aumento do metrô, começaram os primeiros protestos. Foram protestos pequenos que nos dias seguintes a adesão foi aumentando. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Violência policial exibida na TV e nas redes levou mais gente nos dias seguintes. A cada dia se expandia por mais cidades, a pauta aumentava e o movimento se arrefeceu quando começaram os black blocs. Então, isso aqui é só para recordar. Esse pessoal do movimento Passe Livre, eles eram já ativistas há mais tempo, já tinham feito vários protestos sobre vários assuntos e nunca tinham conseguido adesão muito grande. Quando eles fizeram esse protesto contra o aumento do preço do metrô, o famoso não é pelos 20 centavos, enfim, eles tiveram confrontos com a polícia, isso foi filmado e tanto saiu na TV quanto distribuído vídeos em redes sociais. E aí a população foi vendo esses vídeos, se indignou com o que viu, outros fatores econômicos que a gente vai discutir mais para frente também impactaram, então começaram a ir para a rua também protestar. Então o primeiro dia o movimento foi pequeno, os protestos, melhor dizendo, foram pequenos, e a cada dia tinha mais gente, aí o pessoal via que no dia anterior teve mais gente, aí se animava para a rua, aí no dia seguinte era mais gente ainda, e foi uma escalada de vários dias, cada vez com mais pessoas. Vamos seguindo aqui que a gente vai entrar em mais detalhes. Características do movimento de 2013. Sem lideranças definidas, isso é muito importante, a gente vai falar mais ainda. Manifestantes com bandeiras de partido foram expulsos, também vou falar mais. Pautas difusas e até contraditórias. Aqui, isso aqui é importante, essa figurinha. Tem tanta coisa errada que nem cabe um cartaz. Classe política foi surpreendida. O que é interessante destacar aqui? Por que as manifestações de 2013 foram tão grandes? Exatamente porque não tinham pauta definida. Se começou com a questão dos transportes, mas depois foi para tudo ao mesmo tempo. E é por isso que teve tanta gente, porque quanto mais vago o motivo, naturalmente, mais gente pode ir. Quando você restringe o tema por uma pauta específica, a tendência é que se vá menos pessoas. Então, como foi uma pauta vaga, todo mundo que não estava satisfeito com alguma coisa foi. Eu digo que se tinha, sei lá,
chegassem 100 mil pessoas e perguntassem o que você está fazendo aqui naquela manifestação, era possível que você teria quase 100 mil respostas, porque cada um ia por um motivo, enfim. E aí entra outra questão importante, que foi um dos primeiros movimentos no Brasil sem liderança definida, liderança clara ou gente que já tinha histórico de ser líder de movimentos. Não que não tenham lideranças, isso é importante. Porque falar, porque não tem liderança. Tem. Só que são vários líderes, formadores de opinião, cada um com um poder menor, que interagem entre si e que interagem com o resto da população. Isso só é possível na internet. Então, Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim, não importa que rede social, na verdade eles usam todas. Então, são vários pequenos líderes que entre eles interagem com a população, tudo muito rápido, em tempo real, que faz com que o povo vá para a rua. Como foi uma coisa muito nova, a classe política ficou muito perdida no início. Na verdade, até hoje, os especialistas não conseguem dar uma explicação clara para o que foi esse movimento, o que a maioria dos manifestantes queriam. Existem muitas explicações contraditórias. Na verdade, os próprios manifestantes, muitas vezes, eram contraditórios. Você tinha tanto gente defendendo menos participação do Estado, como gente querendo mais participação do Estado, coisas que conflitavam. E à medida que foi crescendo, a gente viu também, esses vídeos apareceram muito na época, que quando surgiam grupos com bandeiras de partido, frequentemente quem estava lá começava a gritar sem partido, tomava a bandeira da pessoa e baixava, etc. Não dá para ter ilusão que não tinha ninguém de partido nenhum atrás de nada. Provavelmente tinha. Mas o grosso da manifestação, da população, não queria que se fosse identificado com algum partido. Principalmente que tinha de tudo lá dentro, até conflitante. Vamos em frente aqui. Consequências. Surgimento de novos movimentos sociais. Vou explicar. Renovação das lideranças políticas. Vamos falar um pouquinho disso aqui primeiro, antes de continuar. Até aquela data, se falasse em movimento social no Brasil, mais ou menos ia vir na cabeça MST e mais um ou dois aí. A partir daquele momento surgiram inúmeros movimentos, tipo, Vem Pra Rua, MBL. Não estou discutindo se cada um é bom ou é ruim, isso aí fica a seu critério, mas o fato é que surgiram. Em decorrência do surgimento desses novos movimentos sociais, houve uma renovação das lideranças, inclusive lideranças políticas. Muita gente que era completamente desconhecida até aquele momento conseguiu capitalizar para si um certo protagonismo político nessas manifestações, conseguiu muito seguidor na internet, enfim, e quando vieram as eleições de 2018, muitos conseguiram até se eleger, ou seja, eles saíram do ativismo para entrar na política tradicional, alguns até em nível federal, foram eleitos deputado federal, outros nos seus estados. Então, uma das consequências, melhor dizendo, dessas manifestações de 2013 foi uma renovação política muito grande. O grau de renovação do nosso Congresso, ele foi o maior das últimas décadas, justamente porque hoje o debate político se ampliou muito, tem muito mais gente, muito mais movimento, com diversas nuances, que vive brigando entre si, mas isso é outro papo, vamos em frente. Outra consequência, intensificação dos debates, maior polarização e maior participação popular. Agora a moda é falar, o Brasil está dividido. Tá, e é normal, as pessoas não têm que pensar igual. Vamos pegar um exemplo americano. Nos Estados Unidos todo mundo é republicano ou é democrata. Isso é lá desde a fundação do país, lá em 1700 e pouco, e funciona muito bem. Então, é normal ter divergência política, é normal as pessoas debaterem, é até saudável. É lógico que certos extremos, né, quando começa para agressão, para baixaria, enfim, não é recomendável. Mas esperar que as pessoas pensem igual na política, isso não acontece, não vai acontecer. E a tendência é que a gente siga por esse caminho por um período muito longo, ou talvez ad eterno mesmo. Não acredito que a gente vai voltar a ter uma certa hegemonia de pensamento que, de certa forma, a gente tinha até algumas décadas atrás no Brasil. Você veja que a gente hoje tem esse multipartidarismo, tem mais de 30 partidos, todo dia chega um novo, a gente até perde a conta.
mas a maioria nem sequer tinha identidade própria. Alguns 3 ou 4 tinham. Então, isso era justamente falta de um debate político mais aprofundado, onde cada linha de pensamento, cada visão de mundo, cada visão de como tem que ser a administração pública, não ficava clara. E ter isso hoje é uma maturidade. Um outro exemplo, a gente pode falar, por exemplo, na Inglaterra, você tem lá o Partido Conservador, o Partido Liberal, o Partido Trabalhista, talvez mais um ou dois, e brigam entre si, e a democracia é forte, existe também há séculos, e é normal, eles brigam, eles debatem, e o eleitorado tem a sua preferência, e que oscila de acordo com como vai a economia, com o tempo, com a política de forma geral. É assim, é um sinal de maturidade e a expectativa é que continue. Um outro lado bom disso é que as pessoas estão debatendo mais política, tanto que agora todo mundo está acompanhando até o que o Supremo Tribunal Federal faz, o STF, tem até o comentário, antigamente as pessoas sabiam o nome da escalação da Seleção Brasileira de Futebol e não sabiam o nome de um juiz do STF, hoje se inverteu. Todo mundo sabe o nome do juiz do STF, e pouca gente hoje ainda sabe a escalação completa da seleção brasileira. Isso é um sinal de maturidade, de crescimento da população, de maior participação política, é importante, é saudável, mas naturalmente vão ter os atritos. E se te perguntarem alguma coisa nessa linha, eu acho que é uma excelente resposta na sua prova. Se seguindo aqui, ou diversas outras consequências ocorreram em função das manifestações de 2013. Várias manifestações menores que na verdade decorreram de uma mudança de visão de mundo que veio de 2013. Não só de visão de mundo, como a própria capacidade de mobilização que surgiu dali, também em decorrência da internet, como a gente viu. E como eu expliquei, quanto mais específico o tema da manifestação, naturalmente menos gente tem. Então, as manifestações decorrentes de 2013, como foram mais específicas, nenhuma delas alcançou o mesmo público. Mas houve várias. Vamos passar aqui rapidinho, em ordem cronológica. E quanto mais embaixo aqui no PowerPoint, mais chance de ser pedida em prova, alguma coisa a respeito, por ser mais recente. Tá? Vamos ver aqui. Impeachment da Dilma. Tiveram várias manifestações, 2015 e 2016, tanto que obtiveram sucesso. A manifestação do Ele Não. O que foi a inovação do Ele Não? Porque foi período de campanha. E ao invés de se fazer manifestação a favor de um determinado candidato, fizeram contra um candidato. Então, essa foi uma inovação desse tipo de manifestação. A favor do governo. O governo Bolsonaro tinha poucos meses estava eleito, mais ou menos uns 3 meses, e aí já teve uma primeira manifestação, foi muita gente a favor do governo, e até a postura do Congresso em relação ao Executivo mudou depois dessas manifestações. Então, é algo também inédito, manifestação a favor é coisa rara. Então, também foi algo inédito na nossa política nos últimos tempos. Pela educação, no início do ano, quando o governo assumiu, ele fez vários contingenciamentos em vários setores, principalmente na educação, o que historicamente é normal, o primeiro ano de algum governo, ele fazer contingenciamento, porque é assunto de outra disciplina, mas é bom lembrar que quem determina o orçamento do executivo de um ano é o Congresso do ano anterior. Então, se não tem dinheiro, ele tem que contingenciar. Mas, enfim, foi uma manifestação muito grande, juntou muita gente, e é algo também que nos outros governos, quando houve contingenciamento, não ocorreu. Pela reforma da Previdência, falando um pouquinho aqui agora, a reforma da Previdência, lembrando, é um assunto de um curso regular inteiro, onde a gente vê todos os aspectos da reforma, mas o que foi importante aqui? A reforma da Previdência, ela está ocorrendo no mundo todo, como a gente estuda lá, e ela é impopular na maioria dos países. É um mal necessário, assim, se é boa ou não depende principalmente da forma como é feita, o que é aprovado ou não, mas não é assunto aqui para agora, é assunto de outra aula. Mas o fato de algo impopular ter recebido uma reforma, uma manifestação a favor com tanta gente, é algo, a meu ver, inédito na história do país. E mesmo que não seja inédito, é raro e muito importante. Então, é algo relevante, é uma mudança de perspectiva. Vamos para o próximo. E impeachment do ministro do STF. Essa aqui é a mais recente. Como eu já comentei aqui, atualmente a população
está acompanhando as decisões do STF, que é a decisão, que é o nível mais alto do nosso jurídico, do nosso poder judiciário, melhor dizendo. E como várias decisões têm ido contra uma parcela grande da população, o grau de mobilização hoje da população é tão grande que foram capazes de se mobilizarem, de criar uma manifestação, foi relativamente grande, a ponto de pedir um impeachment do ministro do STF, o que eu não conheço na história do Brasil ter acontecido antes. Então, conseguiram? Não. Vão conseguir? Provavelmente não, porque lembrando que quem decide se põe para ser votado um impeachment de ministro ou não é o presidente do Senado, no caso hoje é o Davi Alcolumbre, e ele já se manifestou que não vai colocar para ser votado, então é mais provável que não consigam. Mas o fato de haver essa mobilização é algo novo na nossa sociedade, então é digno de nota. Vamos seguindo. A partir de agora a gente vai estudar as questões da prova, vamos tentar contextualizar o máximo possível, de acordo com o mais recente, mas é importante para a gente ver como a banca pensa, como foi feito, até mesmo o vocabulário da banca, algumas questões importantes, como a gente vai ver. Então vamos seguindo aqui. As manifestações populares que tomaram conta das ruas de centenas de cidades brasileiras, a começar por São Paulo, no último mês de junho, como eu disse, é junho de 2013, apresentaram características que as diferenciaram de outras que as antecederam, a começar pelo fato que não foram planejadas e comandadas por lideranças tradicionais historicamente identificadas com esse tipo de atuação política. Como eu já falei aqui, realmente é verdade, essa foi uma das inovações. Não houve nem uma liderança centralizada, nem as muitas lideranças dispersas que as manifestações tiveram, tinham um histórico prévio, não eram lideranças consolidadas. É gente que surgiu, principalmente de internet, tinha seu canal, sua página, e foi conseguindo aumentar o número de seguidores, mobilizando, compartilhamento, enfim, interagindo umas com as outras, e conseguiu esse grau de mobilização da população. É algo inédito, é algo que a classe política ainda está tentando entender. Muita coisa hoje ainda é decorrente disso. Vamos pegar um exemplo recente agora, criar a CPMI das fake news. É uma grande bobagem, a meu ver, porque na prática, se alguém publicar uma notícia que seja mentira, nada impede de hoje mesmo, com a nossa legislação atual, a pessoa recorrer ao judiciário para processar, pedir direito de resposta, enfim. Então, na verdade, o que uma boa parte do Congresso está querendo é entender como funciona essa velocidade de transmissão de informação hoje e buscar uma forma de controlar isso, porque antes o deputado, o senador, ele eleito, ele fazia o que queria e ninguém sabia e ele ficava tranquilo. Hoje, qualquer coisa que ele vota, imediatamente alguém já viu, já fez um post, aí já todo mundo sai compartilhando, aí ele já recebe uma enxurrada de e-mail, de comentário na página social dele criticando, de telefonema. Então, basicamente, hoje, muito congressista não está tendo sossego. E eles adoravam o sossego deles. Então, acabou que as redes sociais deixaram a democracia mais... um grau de interação melhor, na democracia, melhor dizendo, e muitos não estão gostando. Então, na verdade, essa CPMI da fake news é meio que um cerceamento desse grau de mobilização que a gente tem hoje. Então, se perguntar alguma coisa sobre isso, veja que a própria CPMI da fake news é o desdobramento do desdobramento de 2013. Vamos aqui, próxima questão. Sim, e afirmativa correta. Infere-se do texto que as recentes manifestações de rua, a despeito de terem causado impacto inicial, foram rapidamente assimiladas ou desconsideradas pelos poderes constituídos, de modo que não interferiram na rotina do mundo da política e no funcionamento das instituições. Aqui falando de rotina da política nas instituições. Como a gente viu, mudou tudo. Não tudo, mas uma grande parte. Muitos congressistas novos foram eleitos. A forma como a população está lidando com a política, com seus governantes e até com o judiciário mudou. Os debates mudaram. A interação da população aumentou. Então, não tem nada de ter voltado à rotina. Foi uma transformação.
como muitas transformações, às vezes demora anos para as pessoas perceberem todos os desdobramentos, ou os desdobramentos acontecerem. Então, muita coisa ainda está acontecendo no desdobramento disso, mas fica claro que essa afirmativa aqui é errada. De acordo com o texto, mesmo sob a democracia, com absoluta prevalência do direito, as forças encarregadas de zelar pela segurança pública devem agir de modo relativamente semelhante ao praticado com um Estado autoritário. Aqui, essa questão aqui é o tipo de questão que não se pode perder. Primeiro, que nenhuma questão vai defender Estado autoritário. E mesmo que se defendesse, aqui ainda teria um erro, porque ela fala em absoluta prevalência do direito e Estado autoritário ao mesmo tempo. Coisas completamente antagônicas. Então, naturalmente, uma questão dessa aqui só pode estar errada. Essa é de graça, não pode perder se acontecer alguma coisa assim. O texto revela o papel que a atual comunicação globalizada instantânea exerce no tipo de manifestação popular que, tendo agora ocorrido no Brasil, ocorre há algum tempo em várias partes do mundo, a exemplo da repulsa ao terrorismo e da contestação ao denominado neoliberalismo. Vamos falar disso aqui agora. Na aula inicial, eu enfatizo como é importante entender o pensamento da banca, até o viés, que naturalmente todo mundo tem um viés os profissionais da banca elaboram as questões vão ter também. E uma das formas de entender o viés é o vocabulário que a banca usa. Então vamos falar aqui dessa palavra, neoliberalismo. O que é liberalismo, antes de mais nada? Econômico, no caso. Liberalismo econômico entra na discussão de até que ponto o Estado tem que participar da economia. O liberalismo econômico fala que o Estado não tem que participar da economia ou participar o mínimo possível. Por exemplo, justifica o Estado ser dono de uma empresa petrolífera, ser dono de empresa de correio, ser dono de empresa de energia elétrica, ou é melhor o Estado vender essas empresas e cuidar daquilo que é função apenas do Estado, que é saúde, educação, segurança, enfim. E mesmo dentro da saúde, educação e segurança, por exemplo, é melhor o Estado ser dono de um hospital público ou ele deixar que todos os hospitais sejam privados e ele simplesmente pague a conta dos pobres que não têm a condição de pagar a conta desse hospital. Esse tipo de discussão que existe dentro do liberalismo. O liberalismo econômico, ele defende que o Estado tem que participar o mínimo possível. Só que quem defende o liberalismo econômico não usa a palavra neoliberalismo. O liberalismo econômico existe há séculos, é um conceito que tem lá suas escolas, escola de Chicago, escola austríaca, enfim, que não cabe aqui falar sobre isso. Mas neoliberalismo não existe para eles essa palavra. Não existe um liberalismo novo. Então, geralmente, quem usa a palavra neoliberalismo é contra liberalismo econômico. Então, a gente já sabe que a banca aqui, que elaborou essa questão, a pessoa que elaborou essa questão, seja quem for, ela é contra o liberalismo econômico, porque ela usou essa palavra neoliberalismo. E agora, olha a sutileza, vamos voltar para a questão. Aqui ela está falando de neoliberalismo. Aqui ela está falando de terrorismo. Exemplo, e pega os dois no mesmo balaio. Exemplo da repulsa ao terrorismo e da contestação ao denominado neoliberalismo. Ela está colocando terrorismo e neoliberalismo no mesmo pacote de gente que está protestando contra isso. Já viu alguém que é a favor do terrorismo a não ser os próprios terroristas? Não. Ninguém é a favor de terrorismo. Então, se a pessoa colocou terrorismo e neoliberalismo junto, e como ela usou essa palavra? Ela é contra liberalismo? E se ela associou aqui, ela pôs uma carga negativa. E se todo mundo protesta contra terrorismo, é lógico que vai protestar contra isso aqui também, já que para ela pôs um pacote só. Então, na ótica do examinador, essa questão é correta. Embora em termos práticos, eu possa achar questionável a associação, porque foi muita criatividade do examinador. Mas o importante para a gente aqui é que você passe na prova. Então, você entendendo o vocabulário da banca e o pensamento dela, você consegue acertar a questão. Concordar com o examinador não é outro ponto. E vamos em frente. Ao mencionar Seata 99, o texto faz referência a 2 eventos simultâneos ocorridos na cidade, os quais levaram multidões à rua para protestar. O Fórum Social Mundial e a reunião extraordinária do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que postergou a criação do Estado da Palestina. Aqui é uma questão datada,
não precisa falar muito. Basicamente, ela está errada porque esse protesto ato 99 foi contra uma reunião do OMC, e o OMC é assunto do nosso curso regular, Organização Mundial do Comércio, a gente pode estudar lá. Mas, de qualquer modo, essa alternativa aqui está errada. Assim, a gente encerra esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Lembrando que é muito importante que você também leia o artigo, que vai ter mais informações, mais detalhes, mais explicando. Bons estudos e a gente se vê numa próxima. Até lá.